Acredite no que eu vou te falar agora. A sua realidade é criada através da sua vibração. E eu quero trabalhar com você duas emoções: emoção culpa, emoção gratidão. Quando você está vibrando na emoção culpa, dentro dessa emoção tem mágoa, tem ressentimento, tem memórias de que você não consegue se perdoar e perdoar as outras pessoas. O que você está fazendo? Trancando as possibilidades de deixar o dinheiro entrar na sua vida. E o contrário é completamente igual. Quando você vibra na gratidão, você está abrindo as portas. O dinheiro vem para que o dinheiro chegue e você transborde nessa realidade, nessa nova realidade. Por que eu estou trazendo isso para você? Eu vou te contar uma história de que aconteceu com duas amigas minhas, mas eu preciso que você entenda que tudo é vibração e que você tem o poder de controlar as suas emoções, os seus pensamentos, através de quê? De práticas que vão fazer o quê? Novas redes neurais em você. Assim você consegue ter novos comportamentos e novos hábitos. Então, realidade versus vibração. Você precisa entender. Acordou de manhã chateada, acordou de manhã tristinha, você precisa entender que a vibração que você acorda provavelmente é a energia que você vai levar ao longo do seu dia. E será que vale a pena a gente vibrar na dor, no medo? Se a energia é a mesma de vibrar no amor, na gratidão, na compaixão, na resiliência, na bondade, na nossa bondade com a gente, parar de nos julgarmos, de nos criticarmos. Esse também é um grande ponto de partida. Quando você começar a parar de se julgar e de se criticar, também é uma grande virada de chave, aonde você começa a aceitar quem você é. E quando você começa a trabalhar na autoaceitação, você começa a abrir as possibilidades de chegar na sua vida. Então, eu tenho duas amigas, as duas são professoras de inglês. Olha como que os mapas mentais, eles funcionam. O que é mapa mental? É como eu enxergo a vida. Eu posso ter um irmão gêmeo, eu posso ter uma irmã gêmea. Com certeza, se nós passamos por algum trauma, um acidente de carro, eu vou enxergar o acidente de carro de uma forma e ela de outra, mesmo nós sendo irmãs gêmeas. Então, você precisa entender que cada pessoa nesse universo possui um mapa mental, é assim que ele vê as coisas. Essas minhas duas amigas, elas tiveram a oportunidade, cada um no seu tempo, mas elas tiveram a oportunidade de fazer intercâmbio. Então elas falavam muito bem inglês. E aí, cada um no seu tempo foi voltando e foi, vindo para o Brasil. Só que eu tenho uma dessas amigas, ela tem um inglês fluente, só que ela é uma pessoa extremamente negativa, extremamente reclamona e pior, ela tem uma desconfiança de tudo e de todos. E aí ela fica o tempo inteiro se resguardando, porque dentro dela ela tem crenças de que todo mundo vai passar a perna dela. Porque ela trabalha, ela é professora de inglês, ela não estava trabalhando com carteira assinada, ela estava dando aula de inglês particular naquele momento da vida dela, e ela recebeu. E ela era uma excelente professora de inglês. Ela tem um inglês assim perfeito, uma pessoa muito perfeccionista, muito certinha. Eu tinha essa admiração por ela, dela ser essa pessoa muito correta, só que ela pesava a mão. Então, o que ela fazia? Toda vez que um pai ou uma mãe pedia para ela: você pode esperar 2 dias para eu te pagar, eu não recebi. Ela digitava um e-mail, mandava para o pai,
para documentar, porque ela tinha medo de que ele fosse passar a perna nela, ele tinha medo que ele não fosse pagar ela o mês do inglês do menino, da filha, do filho. Então, percebe aonde que ela vibrava? Ela vibrava no medo, ela vibrava na desconfiança. E aí o que ela fazia? Ela se desconectava da abundância chegar na vida dela. Porém, como ela era muito boa no inglês, aqui na minha cidade demorou, mas nós temos hoje 2 escolas bilíngues. E ela foi convidada para dar aula, na verdade, ela foi convidada para fazer o processo seletivo, né, para ver se ela tinha sei lá como que fala, né, se ela tinha o comportamento para poder dar aula nessa escola chiquérrima, né? E aí ela foi, ela passou, só que para ela nada estava bom. A escola não estava boa, a turma não estava boa, as crianças gritavam demais, as crianças eram muito mimadas, porque era filha de gente rica. E aí tudo ela colocava um empecilho, tudo estava difícil, porque a escola pagava pouco, porque ela merecia ganhar mais, e todo dia era uma reclamação diferente. Sabe o que aconteceu com ela? Ela não passou dos 3 meses de experiência. A escola dispensou ela. Aí, minha filha, aí que foi um sarapatel. Porque ela começou a culpar a escola, o Brasil, o governo, a todo mundo. Ela culpava todo mundo. Ela não trazia essa responsabilidade para ela. Ela não entendia que ela estava sobrecarregada de memórias negativas, de desconfiança, de que todo mundo ia passar a perna nela, de que todo mundo ia trair ela, e aí ela documentava tudo, mandava e-mail para os pais. Na escola ela também tinha lá aqueles comportamentos meio que obsessivos. E aí ela não conseguiu ficar na escola, porque, né, você precisa ser um pouco mais leve em algumas situações. E aí ela saiu da escola e ela começou a culpar todo mundo, como eu disse, né, governo, a escola, tudo, todo mundo tinha culpa menos ela. Ela não conseguia entender que o problema estava dentro dela e não fora dela, porque tudo que é fora é ilusão. A gente está fora porque a gente quer fuga. Eu já estive nesse lugar, eu já estive aí. Quando eu estava 30 quilos acima do meu peso, eu tinha uma fuga interna, mas eu compensava na comida que era externo. Eu só consegui me autocurar na alma quando eu entendi que tudo estava dentro. Eu tinha que liberar perdão, eu tinha que parar de culpar as pessoas, eu tinha que aceitar que tudo que eu vivi, todos os meus traumas eram aprendizado. É difícil? É impossível? Não é impossível. Se você quer crescer, você precisa largar a mão, você precisa soltar essa mochila. Só assim você vai conseguir reprogramar para co-criar uma nova realidade. E aí, sabe qual foi a grande saída que ela teve? Embora para os Estados Unidos. E aí que tá um grande erro. Eu recebo vários direct. Eu quero mudar de cidade, eu quero ir para outro país, eu quero mudar de casa. Gente, você pode ir para Conchichina, você pode ir para a China. Se você não curar as suas feridas emocionais, se você não limpar as suas memórias, se você não limpar os lixos emocionais, você pode ir para o Alasca, que tudo isso está dentro. E você não vai ser feliz em lugar nenhum. Você não vai conseguir sintonizar na FM Prosperidade, na FM Dinheiro, na FM Felicidade, na FM Alegria. Primeiro cura-se. Cura-se dentro, cura-se a alma, para depois então você pensar em fazer uma mudança. Então o que aconteceu? Ela pegou a mochila dela e voltou para os Estados Unidos. Eu vou ser sincera, não sei como que tá a vida dela hoje, provavelmente, eu não vou falar porque eu não sei de verdade, mas entende que o comportamento que ela não limpou a vida inteira, ela carregou com ela para os Estados Unidos. É a fuga. A fuga dela é ir para lá e vir para cá, ir para lá e vir para cá. Não dá certo lá, vem para cá, culpa aqui e volta para lá. Enquanto ela não resolver isso dentro dela, ela não vai conseguir ser uma pessoa completa e feliz.
que nós viemos para ser. Lembra da bonequinha? Então a gente já falou de crenças limitantes, a gente já falou de sabotadores do dinheiro, eu já mostrei o desenho de que nós somos essência, felicidade, alegria, e já mostrei as brechas na nossa alma que nos desconecta com a nossa divindade, que nos desconecta com o nosso eu interior e com a abundância e com o dinheiro. Então, o que aconteceu? A vaga ficou... Eu moro numa cidade grande, mas não grande, assim, ela não é muito grande. Então, assim, eu acredito que essa comunidade de professores autônomos de inglês, de outras línguas, todo mundo se conheça, assim, não tem muito, né, pessoas diferentes. Então, essa outra amiga nossa foi chamada para ir lá fazer o processo seletivo. E ela já vinha tendo um pouco de dificuldade financeira, ela não tinha tantos alunos assim. Ela trabalhava no sistema, eu não vou falar o nome, mas tem um sistema de aprendizado rápido. E ela trabalhava nesse sistema, é um modo de aprendizado japonês, e ela dava aula nesse método japonês. Só que ali não se ganha muito, né? A hora-aula ali é muito baratinha, então ela não estava conseguindo se sustentar e pagar e comprar uma roupa e ter o básico ali. Então ela estava assim pedindo muito para que ela conseguisse uma oportunidade. Então quando essa primeira amiga desistiu e foi embora, não é que ela desistiu, ela foi, né, não passou no processo de 3 meses, no período probatório que fala, e aí ela abriu essa oportunidade para essa pessoa ir fazer o processo seletivo. Ela chegou lá, mas antes, que é o mais legal, ela me ligou. Ela falou: Pri, deixa eu te falar, eu consegui a vaga da fulana, me chamaram, me convidaram para fazer a entrevista. Eu vou aqui, mas me ensina a fazer Ho'oponopono, que eu tô muito ansiosa e eu preciso muito dessa vaga. E aí eu ensinei para ela, você vai fazer o seguinte, você vai pegar, não é obrigatório, mas se você quer que dê certo, faça a repetição das 4 frases por 45 vezes. E você vai fazer do jeitinho que eu tô te falando. E aí ela fez, ela anotou tudinho, diz ela que ela anotou tudinho e ela começou a fazer. Então, divindade, limpa em mim todas as memórias que ainda me fazem estar na escassez. Limpa em mim todas as memórias que faz com que eu não cresça profissionalmente. E aí ela começou a praticar e começou a limpar essas memórias que estavam bloqueando ela de ter esse crescimento profissional. E ela foi fazer a entrevista, passou, entrou nessa escola, tá nessa escola até hoje. 1 ano depois, ela foi promovida e ela tá feliz da vida. E aí eu vou te falar, aonde ela estava vibrando? Aonde ela estava vibrando? Você acha que ela estava vibrando aqui? Não, ela estava vibrando aqui, na gratidão. Ela falou que quando ela passou pela primeira etapa, que foi passar pelo processo seletivo da entrevista, ela chegou em casa, ela ajoelhou, ela levantou as mãos para o céu e agradeceu, e chorava, e chorava, e chorava. Então ela começou a mudar a polaridade da energia dela e da frequência. Ela saiu daquela energia de ter pouco, de ganhar pouco, e ela fez o Ho'oponopono para cancelar e limpar as crenças existentes dentro dela, para ela então ter essa oportunidade. Ela fez, ela passou, ela tá nessa escola até hoje e tá feliz e alegre da vida dela. Então, o que eu falo para vocês, tudo é real, tudo é muito real. Se eu estou aqui hoje, desde 2014, contando essa história para você, é porque eu também acreditei no poder sagrado do Ho'oponopono. Eu acreditei, eu sentava numa cadeira do papai que eu ganhei, sabe, né, cadeira do papai, que deita ali, e aí eu sentava naquela cadeira e eu pegava o Ho'oponopono e botava na minha vida, eu fazia o dia inteiro. Depois que eu comecei a entender o processo do Ho'oponopono, eu comecei a fazer para as pessoas que eu amava e que eu sentia que elas estavam cheias de crença e que elas não iam para frente. E aí eu comecei a fazer, eu fazia para o meu irmão, eu fazia... Tem uma outra história que é Karina, o nome da menina, e essa eu posso falar. Ela apareceu até no Luciano Huck.
Ela é uma brasileirinha, ela tinha 15 anos, ela morava nos Estados Unidos com os pais e ela tinha um câncer. Eu tô falando isso, eu tô falando de coisa de anos atrás. Então, o câncer, há anos atrás, era algo que as pessoas nem pronunciavam a palavra, né? Tinham medo até de falar o nome da palavra que parecia que ia pegar. Então, a Karina, ela tinha um linfoma e ela é muito novinha. Quando eu recebi o diagnóstico, eu mergulhei nos estudos, eu comecei, tudo isso começou a chegar até mim. Quando o Ho'oponopono chegou até mim, eu nunca vou esquecer. Ela estava bem e de repente ela começou a cair e ficar muito debilitada, foi internada no hospital lá nos Estados Unidos. E aí teve uma cena que foi muito marcante para mim, e eu já tinha conhecido o Ho'oponopono. Eu vi a mãe dela, levou ela para fora, ou o pai, agora eu não vou lembrar, levaram ela para fora do quarto e deixaram ela no jardim tomando sol, que parece que eles já sabiam que ela não ia, né, ter tanto tempo de vida, e ela só tinha 15 anos. E as coisas são muito conectadas. Antes de eu conhecer a Karina, eu, dentro do processo de tratamento, eu já tinha visto a entrevista da mãe dela no Luciano Huck. Então, não foi no Luciano, era num ônibus ou num táxi, não sei, que ele fazia fora dos lugares que ele estava. Então, ele ia para os lugares, eu acho que essa dela era num ônibus, aqueles ônibus de turismo. E aí, ela estava lá, deve ter sido convidada. Não sei se você se inscreve, eu não sei como é a dinâmica, mas enfim, eu conheci ela lá. E aí, nesse dia que eu vi que eles estavam colocando ela no sol, para ela tomar sol, eu comecei a fazer o Ho'oponopono. Pra saúde dela, pra cura dela, eu comecei a fazer pra Karina. E aí, 2 dias, eu lembro como se fosse hoje, eu estava sentada na minha cadeira, fazendo o Ho'oponopono pra ela, intencionando pra ela, para que ela tivesse o melhor, né, o melhor para ela naquele momento. E eu tive então a visualização, eu fiz o desdobramento, que é você visualizar. 2 dias depois ela veio fazer a passagem. Então o Ho'oponopono tem isso, ele é muito poderoso. Por que eu estou trazendo essa história? Porque o Ho'oponopono, sim, ele não vai fazer você se afastar da pessoa, ou a pessoa se afastar de você, mas ele tem o poder de limpar as memórias. Se essas memórias que estão te conectando a uma situação ou uma pessoa que não tem conexão com você e não deve ter, ele vai sim limpar essas memórias. A partir dessa limpeza das memórias, não existe mais por que você manter relacionamento com alguém que só te faz mal. Fez sentido para você? Presta atenção, eu vou repetir. Ho'oponopono não separa ninguém. O Ho'oponopono é uma ferramenta que vai limpar as memórias. Se você está passando por um relacionamento abusivo, se você está passando por um relacionamento doloroso e você começa a fazer Ho'oponopono para essa situação, se você limpa essas memórias que você está aceitando até agora de viver numa relação assim, ele vai limpar as memórias. Você vai tomar consciência de que essa relação não faz mais sentido, porque essas memórias que você acreditava que eram suas, que não são, foram canceladas. E aí você não consegue mais ficar nessa relação porque ela não tem sentido para você e na sua vida. Fez sentido para você? Isso é muito, muito poderoso. Então, use e abuse do Ho'oponopono. E aí, como é que você vai fazer? Você vai pegar o seu cordão de egesta e vai intencionar para uma situação e repetir sempre as 4 frases do Ho'oponopono por 45 vezes. Então, nessa situação, essa minha primeira amiga, se ela tivesse entendido que ela tinha várias memórias, ela podia ter feito a limpeza. Então, divindade, limpa em mim essa dificuldade que eu tenho de aceitar que eu sou teimosa. E fazer as 4 frases do Ho'oponopono. Divindade, limpa em mim essa dificuldade que eu tenho de confiar nas pessoas. E limpa essas memórias. E fala as 4 frases e limpa essas memórias. Então, eu quero deixar você com esse exercício para que você
comece a limpar todas as suas memórias, lembrando que nós somos energia, que nós vibramos. Então você tem que começar a vibrar aqui, ó. Gratidão, amor, resiliência, abundância. E não aqui, culpa, medo, insegurança, raiva. Tudo bem? Combinadas? Então, um beijo no seu coração. Eu te amo. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.